Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Nessa noite, dia 17 de fevereiro de 2025, está começando mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo dessa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. E para iniciarmos as nossas reflexões, eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria, de Setores Pastorino. Se alguém queixar-se da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado peso que carrega. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. É uma frase, né? É interessante essa reflexão, porque nós temos, né, a tendência de comentar apenas das coisas, né, negativas, dos problemas, mas, né, fica o convite para que façamos o contrário, né, para que diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, né, o estresse, as situações do dia a dia, que possamos ter, né, uma palavra de ânimo, que estimule o outro, né, a lutar, a trabalhar, a estudar, né, a ir atrás de seus objetivos, de seus sonhos, que, né, é uma maneira de estarmos plantando também o bem e o bom ânimo, né, a vitória ou a derrota muitas vezes começa na nossa própria mente, né, então antes até da gente né, fazer as coisas, nós já estamos com, né, o não certo, né, com o não dado, então fica difícil às vezes, né, conseguir o resultado. Então nós temos que ter, né, um pensamento positivo, fazer a nossa parte e lutar, né, e dentro dessa reflexão, estimular as pessoas ao nosso redor para buscarem também, né, essa melhoria, essa transformação, né, essa luta e, né, esse desafio. Todos nós passamos por essas circunstâncias durante a nossa existência. E assim, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos. E vamos todos numa corrente de paz, de harmonia, de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, nosso mentor, que já nos envolve em muita paz, em muita luz. E todos juntos, vamos elevando o nosso pensamento até Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que já nos envolve em São Odas do Celeste, nos dando muita paz e tranquilidade. Ela que é exemplo de benevolência, de resignação, de fé, que viu seu filho sendo morto, crucificado, e ainda assim viveu o resto da sua existência, amando, perdoando, aconselhando, levando essas vibrações, essas palavras amigas a todos que a procuravam, trazendo e renovando a fé, a paz, de todos aqueles que a buscavam. E continua até hoje no plano espiritual, com esse exercício de fraternidade, de amor, e que ela possa estar junto conosco, nos acalentando, nos orientando,
para que possamos manter essa chama da esperança acesa dentro do nosso coração e continuar a nossa jornada na Terra, buscando a nossa melhoria, seja nos momentos de felicidade ou nos momentos de tristeza. Assim, vamos rogando a ela que nos represente diante do Mestre Jesus Cristo, nosso irmão amado, nosso irmão mais velho, a quem nos recebe com muito amor e carinho e representa toda a luz, toda a sabedoria que todos nós podemos obter com o nosso esforço, com a nossa dedicação, ao longo da existência, desenvolvendo a sabedoria para fazer boas escolhas, para nos desviarmos dos caminhos tortos, para sairmos das confusões, para termos uma mente lúcida, equilibrada, que pondera sobre as escolhas, sobre as situações da existência material, e dessa forma consegue, mesmo na matéria, já ir trilhando, vislumbrando uma existência espiritual. Que possamos nos guiar pelo Evangelho do Cristo, buscando trabalhar e fortalecer a nossa fé, as nossas boas ações, o nosso equilíbrio em todas as áreas da nossa existência, para que possamos ter uma vida com menos tribulações, com menos perturbações, porque muitas vezes os fantasmas, as dores, os demônios que nos perseguem são muitas vezes esses desequilíbrios, os vícios que nós damos morada, que nós damos abertura, e o Mestre Jesus Cristo já nos ensinou o processo para nos livrarmos desses desequilíbrios através das boas ações, do equilíbrio interior, exterior, das nossas condutas no dia a dia. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos eleve o pensamento, nos represente diante do Pai, do Criador, da causa primária de todas as coisas, a quem nós louvamos e agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, pela família que temos, pelas oportunidades, pelos desafios, porque todas essas situações são construções de vidas passadas e representam o nosso melhor, também as áreas que ainda estamos deficitários, que ainda precisamos melhorar, como oportunidades de crescimento, de evolução, de transformação. Porque se podemos pensar, podemos nos imaginar numa situação diferente, então nós podemos construir essa realidade, nós podemos trabalhar para almejar esses sonhos, esses objetivos, de forma que nos tornaremos pessoas melhores no futuro, tendo essa visão dentro de nós e que tudo conspira para que nós possamos efetuar as transformações necessárias na nossa existência. Assim, nós agradecemos ao Pai e o louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos agradecendo, dando graças a Deus a espiritualidade, e pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre celular, auxílio ou distração. E aí, né, Hugo? O celular é nossa fonte de vida hoje em dia, praticamente, porque no celular a gente tem tudo, né? Já foi a época que ele servia para ligação, para um SMS, hoje a gente tem internet à vontade, tem banco, aplicativo de loja, e as pessoas fazem diversas coisas através dele, e vamos refletir um pouco aí ao longo da noite o quanto que ele vem nos auxiliando ou nos distraindo. Nós separamos uma mensagem do site, espiritismo.net. O nome da mensagem é Espiritismo perante as novas tecnologias. Ela foi publicada, é um artigo do Jorge Recém, no dia 11 de janeiro de 2015. Por que será que o mundo virtual vem fascinando mais do que a vida que se levava há 30 anos atrás? Permanecer nesse mundo utópico, seduzidos pelas ondas eletromagnéticas da internet diante das novas mídias, será por desconfiança, timidez,
sujeição, carência de amor próprio, insegurança, solidão? Ou será ingênuo encantamento, necessidade de aventuras, realização de feitos inenarráveis, ultrapassar limites, provocar reações e alvoroços? A rigor, a era tecnológica e o mundo virtual têm ampliado e facilitado a vida humana em face do rápido acesso à informação. Nesse contexto, a internet é a maior rede mundial de comunicação, ligando centenas de milhões de computadores, smartphones, tablets, iPhones, iPads, com enorme quantidade de pessoas de interesses variados, seja nos negócios, nas pesquisas, no lazer, na comunicação e tantas outras áreas quanto se possa imaginar. Estatísticas comprovam que os britânicos passam quase metade do dia consumindo mídias, e o Brasil tem um dos maiores índices globais de uso diário de smartphones. Os dados mais recentes do Ibope, Nielsen, calculam em 54,4 milhões o número de usuários da internet em casa e no trabalho. Na pátria do Evangelho, o tempo médio de navegação na web tem sido de 65 horas e 11 minutos por pessoa, e pesquisa da consultoria a Century aponta que o Brasil lidera as compras de celulares e TVs HDs em 2010. A psicóloga Christine Grant adverte que os impactos negativos dessa cultura, do sempre ligado, são que a sua mente nunca descansa. Você não dá ao seu corpo tempo para se recuperar e ele fica sempre estressado. Por outro lado, Chris Kozup, diretor da empresa de telecom Aruba Networks, afiança que nem tudo é negativo, pois há estudo conduzido pela própria empresa, mostrando que essa ideia de estar sempre ligado está, na verdade, ajudando os trabalhadores a gerenciarem o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É evidente que o uso exagerado dos aparelhos tecnológicos torna as pessoas mais ausentes. Basta observemos que não são poucas as pessoas que se distraem de uma tarefa para checar seu perfil nas redes sociais ou perdem uma conversa na mesa do restaurante porque vão responder mensagens no smartphone, etc. Pesquisas mostram que nossa concentração média é de 3 a 5 minutos antes que acabemos nos distraindo, no estudo ou no trabalho. A maioria dessas distrações são tecnológicas, alertas de mensagem, torpedo, e-mail, etc. Até a mídia televisiva transformou-se. Em programas de TV dos anos 80 e 90, o tempo de cada cena era muito maior do que é nos programas atuais, que se adaptaram à atenção mais curta dos telespectadores. Revistas também fazem reportagens cada vez mais curtas. Muitas pessoas já não conseguem mais ler integralmente, elas apenas passam os olhos. Hoje em dia, os familiares vão almoçar ou jantar algemados aos celulares. Destarte, obstrui-se o tempo para conversas caseiras. Se cada um estiver hipnotizado em seu celular ou smartphone, que interação familiar sobrevirá e que diálogo ocorrerá? Nenhuma coisa. No momento, as pessoas estão mais empolgadas com a tecnologia e agem como crianças em uma loja de doces, querendo experimentar tudo. Muitos pais talvez se preocupem com o tempo gasto por seus filhos e por eles próprios na internet, mas provavelmente poucos pais e filhos ousariam passar 6 meses completamente longe da web, da TV e de smartphones. Porém, uma coisa é certa: qualquer família que não fica algemada às redes sociais, da web, que não seja obcecada pela tecnologia, consegue atrair amigos e parentes e acende a chama da boa conversação presencial com pessoas queridas. Sem os exageros acima e considerando que o mundo está passando por intensas mudanças, principalmente aquelas movidas por força do instinto, em que a violência substitui o diálogo e a compaixão perde para o ódio, cremos que o espírita pode e deve recorrer às mídias tecnológicas, onde encontra excelente meio de divulgação doutrinária. Em face da sua facilidade, versatilidade, abrangência, interatividade e baixo custo. É corriqueiro notarmos celulares nas mãos de cidadãos em todas as classes sociais. Com as novas mídias tecnológicas interligadas pela internet,
consegue-se atingir uma população anônima, que não pode ou nem sempre vai a um centro espírita. Ao ponderarmos sobre a capacidade de persuasão das novas mídias, somos compelidos a refletir sobre a antivisão de Kardec, no século XIX, quando pronunciou: uma vulgarização em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas. Despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder diante da ascendente da opinião geral. Nos dias de hoje, existem inúmeros grupos de estudo e discussões sobre temas espíritas na internet, com um conteúdo magnífico. Não há dúvida de que é excelente instrumento de divulgação, especialmente pelo fato de atingir longas distâncias e até mesmo outros países onde a doutrina espírita ainda é pouco conhecida. Pela rede de computadores, surge uma nova era para o movimento espírita, sobretudo na diretriz dada por Ismael ao Brasil. Há 2000 anos, Paulo de Tarso 15.000 quilômetros para divulgar a Boa Nova. Hoje, Deus nos oportuniza do conforto da nossa casa, participar de estudos interativos em salas espíritas, a exemplo do uso do Pautak, e com isso espalharmos a terceira revelação aos mais longínquos recantos da Terra. Por essas relevantes razões, é interessante que as casas espíritas busquem os recursos tecnológicos, como retroprojetores, datashows, áudios, vídeos, filmes, microfones, caixas de som e todo o ferramental disponível que seja útil e aplicável para o aprendizado das verdades da vida, mas principalmente através desse meio, desse imenso e irreversível universo de utilização da informação por meios eletrônicos. Devemos acreditar na força da realidade virtual como meio prestigioso de publicação espírita. Entendemos que em poucos anos as novas mídias tecnológicas, através da internet, serão as maiores vias de interação do movimento espírita mundial. Por esses recursos tecnológicos, os livros espíritas poderão ser disponibilizados em hipertexto, em versões de consulta simplificada. Relatos específicos deverão ser colecionados e indexados para pesquisa rápida. Atualmente, pode ser disponibilizada nas novas mídias toda a literatura das obras básicas da doutrina dos espíritos, ou seja, estamos diante da possibilidade de construir e acessar instantaneamente todas as informações espíritas em todos os ambientes culturais da humanidade. Olha que texto interessante, né, Hugo? Ele faz um apanhado aí geral sobre o celular, que é o nosso foco principal de hoje, mas também sobre a internet, que acaba sendo esse complemento do celular, até porque, como comentamos no início, antigamente o celular não tinha todo esse poder, né? Por que ele não tinha? Porque a internet não estava ali, presente a todo tempo. As pessoas tinham um aparelho que basicamente serviam para receber ou fazer ligações, e às vezes uma mensagem a outra, mas não tinham as redes sociais, acesso a bancos, às lojas, a compras, a tanto arsenal de coisas que nós temos hoje. E com isso, o celular vem ficando cada vez mais importante, digamos até protagonista, por que não essa palavra, às vezes na vida de alguns, principalmente quando a gente pensa nas gerações mais novas, que já cresceram com o celular, diferente da nossa época, né, Hugo, que a gente lembra do mundo sem ele, lembra de quando chegou a internet de escada, de quando você precisava esperar ali depois da meia-noite para conseguir acessar de forma mais barata, e depois veio os aparelhos tijolões, né, que é assim que falavam, os telefones residenciais, e aos poucos isso foi ficando cada vez menor, mais compacto fisicamente e mais potente também, tecnologicamente. Por isso que hoje em dia é extremamente raro a gente ouvir falar de pessoas que conseguem não usar o celular, ou usar muito pouco o celular, ter praticamente um acesso bem restrito a eles. Então, eu te convido aí para iniciar as provocações, né, os comentários de hoje, e a gente vai discorrendo mais sobre o assunto. Pode ficar à vontade.
Esse é um tema bem vasto, né? Até pelo próprio texto, a gente vê que cobre bastante áreas. E é interessante porque o próprio texto ele já traz, né, alguns dos... Por um lado, né, se a gente antigamente gostaria de aprender algo, né, de aprofundar um conhecimento, a gente precisava, né, às vezes, conhecer a pessoa ali que detinha aquele conhecimento, né, como, por exemplo, na época dos apóstolos, eu queria conhecer sobre o cristianismo, né, teria que conhecer pessoalmente um apóstolo, né, para ter a ideia, né, sobre a vida de Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E com o passar do tempo, as ideias foram se espalhando, né, até que houve esse processo de industrialização, de transformação, de digitalização, em que quase todo o conhecimento hoje da humanidade, né, já vive digitalmente na internet. E com os novos aparelhos, né, os novos dispositivos, essas informações se espalharam, e até uma analogia que veio aqui na minha mente é que, de certo modo, nós estamos vendo, né, hoje, a materialização dos pensamentos da humanidade. Então, se a gente for pensar em quantos pensamentos nós temos por dia e na natureza desses pensamentos, a gente vai ver que é como a internet hoje, né? Mais de 80% são coisas inúteis, né? São barulhos, são, né, coisas que não agregam na nossa vida, e 20% da internet realmente são coisas úteis. E, de certo modo, tem a ver com a nossa própria processo de evolução, né? Eu comparo muito como a caoticidade da internet, como o caos que existe dentro de cada um de nós, né? De pensamentos, de ideias. Algumas ideias fazem sentido, outras são totalmente absurdas, né? E aí entram outros campos, né? De ficção, de outras coisas também que misturam nisso tudo. E nós vemos hoje, né, um grande potencial, e acho que essa é uma dos textos, né, uma das reflexões que o texto nos traz, de que nós temos um grande potencial hoje de evolução, porque nós, né, como a Amanda mesmo leu, né, durante o texto, nós temos hoje o conhecimento na palma da nossa mão, então nós não precisamos viajar, não precisamos sair de casa, né, com um clique nós obtemos conhecimento, nós estamos né, podendo conhecer algo a mais. Só que existe o outro lado que, naturalmente, né, ou pela nossa evolução, ou pelas influências sociais, né, pelas nossas emoções, nós nos desviamos, nós não conseguimos ter muito foco. Então, muitas vezes, né, nós nos distraímos, porque ainda, né, nós temos os sentimentos, né, aí a luxúria, né, a avareza ou a cobiça, a comparação, a inveja. Então, ver a vida do famoso, ver né, quem está viajando, conhecer também, por um outro lado, até certo ponto é legal, mas, né, assim, ver um outro país, um outro lugar que a gente gostaria de estar, uma outra vida de uma outra pessoa. Só que, né, se isso for feito de uma forma exagerada, acaba gerando, de certo modo, esse processo que nós estamos vivendo hoje, que é uma fuga, uma alienação. Né? A maioria das pessoas estão fugindo da sua vida, ou estão entediadas, né? Porque a vida realmente ela é meio tediosa até certo ponto. Faz parte do processo de evolução. É uma repetição, trabalhar, voltar para casa, ou trabalhar até certo horário, depois, né, comer algo, né, às vezes ver ali as notícias no jornal, sair, né? Nós não temos, no geral, uma vida assim, extremamente aventureira, interessante, né, de viagens, de um monte de coisa, não. Podemos ter alguns momentos da nossa vida, mas no geral nossa vida é meio entediante ou meio, né, padronizada no geral. Então isso não é necessariamente algo ruim, faz parte do ciclo da evolução, da vida, né, da rotina cotidiana. Mas devido a essa necessidade, né, que a certo ponto nós temos e certo ponto também estimulado pela sociedade, nós estamos sempre buscando essas novidades. E aí o celular hoje vem como essa ferramenta, né, que nos traz essa distração e que muitas vezes até nos escraviza, porque nós precisamos, né, de ver as coisas que estão acontecendo, além de ver as coisas, muitas vezes comentar, curtir, né, ou se comparar,
Se eu não vejo as coisas, eu sinto que minha vida não está valendo a pena, ou que, né, eu tenho uma vida muito chata, né, porque a outra pessoa está fazendo coisas que eu não estou. Então, isso gera uma série de sentimentos, na maioria negativos, né, e ansiedade também, que vai fazendo com que, de certo modo, a gente fique nessa nuvem, né, nesses barulhos, como eu disse, nessas questões, né, de desequilíbrio, de ansiedade, sem saber que rumo tomar, né, sem evoluir, patinando. Hoje nós vemos a sociedade no geral patinando não porque lhes falta hoje conhecimento ou possibilidades, mas porque não consegue filtrar. Então nós estamos vendo gerações hoje perdidas, porque tem tantas opções, tem tantas possibilidades que fica naquele dilema da escolha. Né? Eu tenho, não é preto ou branco, não, eu tenho 500 cores. Aí qual eu escolho? Aí a pessoa se perde e muitas vezes não faz escolha nenhuma, ou deixa os outros escolherem por ela, e depois, né, não consegue ou alcançar os resultados, ou ver algum progresso, ou até mesmo sentirem alguma felicidade, ou, né, algum grau de autonomia. Por quê? Porque né, essas forças estão me levando, né, como um barco no meio de um mar, né, no meio de uma tempestade, está sendo levado pelas ondas. Então, né, o primeiro ponto que a gente, né, pode refletir é justamente esse ponto de né, ser mais consciente, de analisar, né, o nosso tempo, o uso do tempo, de ter uma rotina, de trabalhar, de se esforçar, de buscar, né, eu tenho um momento ali, eu posso olhar o celular, mas eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos, né, então ter o tempo também para isso, senão eu vou estar sempre fugindo, porque também, né, muitas coisas no trabalho ou na nossa rotina vão ter coisas que cansam, que são chatas ou que são difíceis, e eu vou ter que fazê-las. Né? Como adulto, eu tenho que fazer essas coisas. Só que muitas vezes a gente acaba usando, né, essa distração. Não, eu não vou estar focado aqui para fazer isso, eu vou acabar me desviando. E nisso, às vezes, eu não coloco a energia necessária para finalizar, para fazer aquilo bem feito, ou até mesmo para passar por aquele processo que eu preciso passar, porque tem coisas que vão demorar, que vou ter que, né, uma pedrinha ali de cada vez por dia, até ter o resultado. Então, tudo isso gera uma corrente de imediatismo, né, dessa busca incessante de prazer, né, de satisfação, de comparação, que faz com que a gente, às vezes, né, gaste essa energia mental excessiva e não consiga colocar a energia mental nas relações, nas pessoas, na nossa vida, né, nas nossas metas, nos nossos estudos, para que a gente realmente alcance, né, ou viva aquilo que a gente pode viver. E até é interessante, né, porque se a gente for pensar, e tem a ver um pouco com os ritmos, com os ciclos, com algumas leis espirituais, nós somos muito conectados com a natureza. Qualquer pessoa que ficar uma semana na praia, ou no mato, ou que ir para um parque, as nossas frequências mentais, elas mudam, né? A gente entra em outra sintonia, a gente fica mais calmo, né? Isso relaxa a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Então, já existem estudos também sobre essa questão né, do quanto a gente precisa estar conectado com a natureza. E nós acabamos nos afastando primeiro, né, pela viver na cidade, toda barulho, bagunça, mas também por conta disso, de buscar o prazer, ou buscar esse equilíbrio através do celular, né, através dessa fuga. E aí vem, né, a reflexão também, para que a gente possa pensar sobre essa questão, criar momentos na nossa vida, na nossa rotina, que a gente busque a natureza, busque o exercício físico, que também tem esse papel né, de colocar a nossa mente, né, nosso espírito em ordem, né, momentos de tranquilidade, porque se a gente ligar a TV ou ver notícias na internet, toda hora está acontecendo algo, toda hora tem algo urgente, ou tem algo que a gente pode comprar. Mas será que a gente realmente precisa? Né? Será que nós não temos o suficiente? Ou ainda que eu queira comprar alguma coisa, será que é esse momento que eu preciso comprar? Então, né, nós precisamos pensar e refletir sobre realmente, né, ter esse caminho
e conduzir a nossa energia, conduzir a nossa rotina, né? Como um checklist, olha, eu tenho isso aqui para fazer, isso é importante, mesmo que seja cansativo, eu vou focar, depois eu vou fazer tal outra coisa, né? Vou ter um momento ali com a família, né? Vou ter um momento de lazer, porque senão a nossa vida, ela passa voando, na verdade ela já passa voando, mas eu não sinto que eu estou construindo nada, porque os dias estão se repetindo nessas questões aleatórias, né? A gente pode ficar o dia inteiro rolando scroll lá, né, na tela do celular, que legal, vai ver coisas interessantes, mas isso não vai trazer né, um aprendizado ou algo para a sua vida. Então, esse balanço, esse equilíbrio, ele é importante, principalmente nessa questão da jornada espiritual. Se a gente, né, se nós não tivermos essa visão, né, essa mente conectada, né, com sabendo filtrar as coisas, nós vamos nos perder muito fácil, que é, de certo modo, o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente não consegue ter uma conversa, não consegue trazer opiniões, aí entra na internet muitas vezes, né, sai xingando todo mundo, né, sai tendo um comportamento que a gente não teria presencialmente, né, além das teorias das conspirações, das teorias de um monte de coisa, e a gente pode criar 20 mil teorias para qualquer coisa. Então, né, esse é um desafio que todos nós que estamos encarnados agora, nós estamos passando por esse desafio, que é passar essa fase, né, em que, de certo modo, a gente está com excesso de informações, né, que as informações não estão ainda filtradas, que, né, quem está gerando muitas vezes essas informações está em desequilíbrio de vários tipos terríveis, até nós passarmos nessa fase da sociedade, não sei quantas vidas isso vai levar, né, cabe a cada um de nós ir filtrando para analisar o que vai me trazer progresso, o que vai me ajudar nos meus objetivos, o que vai me trazer paz. Claro que eu vou ver as notícias, vou ver as situações, mas tendo esse equilíbrio, tendo esse limite, senão a vida vai passar, né, e eu vou passar pela vida, e eu não só não vou construir nada, mas muitas vezes eu vou jogar meu tempo fora, porque apesar de eu estar adquirindo um monte de conhecimento, eu estou adquirindo conhecimentos inúteis, que não se convertem em maturidade espiritual, em equilíbrio emocional, né, em empatia com as pessoas. Né? Além do lado profissional, que seriam as coisas materiais, mas no lado espiritual, nós, né, podemos buscar esse tipo de conhecimento, e existem diversas fontes. Né? Como o próprio livro citou, a própria mensagem, os livros espíritas, livros de outras religiões, filosofias, filósofos, cientistas, pesquisas interessantes sobre o espaço, sobre a vida, né, sobre o corpo humano, sobre a biologia, sobre os oceanos, coisas interessantes que poderiam despertar em nós, né, a curiosidade sadia, mas que nós não estamos buscando. Por quê? Porque nós estamos nos deixando dispersos. E claro, é legal ter a série no Netflix, é legal acompanhar sei lá, para quem gosta do BBB, tudo bem, tem um espaço para isso também, mas se nós deixarmos a nossa vida apenas nisso, nós vamos passar como consumidores, igual era, né, na época da TV, mas que isso não vai nos transformar, isso não vai trazer evolução, porque eu adquiri um monte de informação, um monte de conhecimento, que é frívolo, que é inútil em última instância. E claro, nem todo conhecimento que a gente adquire precisa ser algo útil, né? Eu vou construir uma casa, sei lá, não necessariamente, mas também se a gente só passar com conhecimento inútil, nós não estamos evoluindo, né? E quando eu falo evoluir, não é nem em sentido de trabalho ou coisas assim, é até mesmo na nossa percepção de mundo, né? Na nossa visão, perceber que tem pessoas que vivem diferente em um lugar, que vivem em outro, que tem culturas diferentes, né? Que a minha régua, ela é minha, né? Aqui em São Paulo a gente vive de um jeito, ir para a China, para o Japão, né? Para outros países, a vida é de outro jeito, né? E ela funciona também. Então, nós não somos, né, os donos da verdade absoluta. Então, esse senso também de perceber isso, de que o mundo tem várias facetas, nós só conseguimos realmente observando, analisando, refletindo, né, estando abertos para esse conhecimento. E sobre várias áreas, né, economia, política, filosofia, né, saber também que as coisas vão levar a processos que vai vir voltas e, né, desvoltas, isso vai também nos ajudando a ser mais flexíveis, perceber que no processo de evolução,
o mundo tem muitos caminhos, né? E a gente não sabe ainda, né, como isso vai se processar, mas que existem mãos espirituais que estão conduzindo esse processo. Assim, né, eu vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça as considerações dela, né, e as reflexões sobre, né, essa questão não só do celular, mas, né, das informações, dessas visões, né, desse excesso né, de visões que nós temos ao longo do dia a dia. Muito interessante essas colocações que você trouxe, Hugo, porque eu fico pensando que hoje em dia, cada vez mais, o uso sem freio do celular, da internet, tem que sim para a gente ficar como um alerta mesmo. Esses dias eu estava vendo no jornal a matéria de alguns aparelhos que estavam com problema na bateria, e aí a moça estava com o celular no bolso da calça e o aparelho explodiu, basicamente. E aí ela ficou com queimadura e teve uma série de questões, e agora ela está com trauma, porque ela não consegue mais usar o aparelho. Então, além da questão emocional, psicológica, física, representa um risco para a nossa saúde também nesse aspecto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não dormir com o celular carregando, não ficar com o celular embaixo do travesseiro, pelo amor de Deus. O celular não é o ar que a gente respira, é um aparelho. Inclusive, existem pessoas que têm esse hábito até de desligar a internet, de deixar ele em outro cômodo, sabe? Para não correr o risco, porque às vezes, sem perceber, a gente fica completamente refém. E aí você acorda de madrugada, a primeira coisa que você faz é olhar a hora. Aí, de repente, você vê a hora, vê uma notificação de alguma coisa, você já abre para dar uma espiada. E aquilo já dispersa o sono, já traz um monte de informações para nossa mente, no momento que deveria ser de higiene mental, que é o período da noite. Então, os próprios médicos orientam da gente fazer essa higienização do sono, né? Alguns tomam banho, outros fazem massagem, passam um óleo, tomam um chá, ou às vezes nesse calor um suco mais tranquilo, e aí você, 1 hora antes de dormir, você já larga o aparelho. De repente você pega um livro, você vai escutar uma música, alguma coisa que seja diferente de ver tela todo o tempo. Porque a gente não repara, o texto até comentou disso, e é interessante pensar mesmo, como que, por exemplo, no passado, as novelas, os episódios, eles eram muito longos, tinham menos intervalos, menos informações entre eles. Hoje em dia, se você contar o tanto de intervalo que passa, se você está assistindo algum programa na televisão, é imensa quantidade. Por quê? Porque a gente é conduzido a consumir, às vezes sem precisar. Olha que legal o preço disso, olha, está na promoção. De repente é uma coisa que nem passa pela nossa mente. A gente não precisa, a gente nem cogitaria comprar, mas aí você vê ali, você já fica, ainda que no subconsciente, fica de alguma forma ali, desperto para nós. E nós somos consumistas. A humanidade, no geral, ainda tem essa ânsia egoísta da posse, né? Do ter, do eu quero ter, por vários motivos, não só porque eu preciso, para mostrar para o outro, para exibir, para mostrar que eu consigo, para provar para mim mesmo que eu posso. Então, o celular, o uso dele excessivo, torna para a gente uma coisa muito perigosa, digamos assim. Parece sério falar dessa forma, mas não é não, é real mesmo. Veja bem, a gente nasceu, eu, o Hugo, nós estamos aí caminhando, né, daqui a uns anos para os 40 anos. Então, a gente nasceu numa geração em que as crianças brincavam na rua. A gente tinha bola, tinha tazo, tinha rede de basquete, então bicicleta, a gente andava na rua. A nossa rede social era os contatos que a gente fazia pessoalmente. Então, os coleguinhas da rua e tudo mais. Hoje em dia, as crianças de hoje já têm isso mais restrito, não só pelo celular, o mundo vem se transformando, nós estamos passando por mudanças, digamos assim, na vibração da Terra, os espíritos que estão encarnando vêm às vezes de várias ordens, então a gente tem desde aqueles mais pacíficos e tranquilos até aqueles mais revoltados mesmo. E aí com isso você tá tudo misturado. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, na criação dos filhos hoje em dia, em 2025, não tem como você ter uma tranquilidade de deixar uma criança solta na rua, brincando de bicicleta, de qualquer coisa, sem se preocupar tanto como era antigamente. Porque antigamente era um mundo diferente.
Hoje em dia a violência tomou conta, as pessoas passam na rua com carro e moto parecendo que está tirando racha. Você não conhece ninguém direito, você não tem aquela percepção mais profunda sobre o outro, porque as relações, por vezes, elas podem ser mais superficiais, digamos assim, justamente por ser muito acelerado as coisas hoje em dia. E aí, com isso, muitas das crianças têm uma criação em casa cercada de telas. Cercada de telas. Às vezes a criança está aprendendo a falar, mas ela já sabe jogar o joguinho lá do Minecraft. Ela já sabe montar os tijolinhos, o que tem que fazer, o joguinho de luta, ela já sabe que tem que atirar, que tem que fazer isso, que é uma recompensa. Veja, não estou discriminando de nenhuma forma jogos, porque eu acho que tudo que é trabalhado de uma forma ideal nos ajuda. Inclusive esse lúdico do videogame desperta várias habilidades em nós, contanto que usados de forma correta, com moderação, com equilíbrio, e no caso das crianças, com supervisão também. Porque uma criança de 3, 4 anos, ela não deveria ter o uso do celular ilimitado, porque ela pode mexer em uma série de coisas das quais ela nem tem percepção, ela não tem a noção de perigo. A criança é ingênua e cabe aos adultos fazer essa proteção, essa retaguarda. E, infelizmente, o que a gente fala da correria, do dia a dia da gente ficar envolvido, é às vezes a gente até terceirizar essa educação para o celular. Então, às vezes, para o filho ficar quieto, a mãe vai lá e dá. E fala, toma, vai, joga aqui, joga, assiste aqui. E não repara o conteúdo que ele está jogando, o que ele está assistindo, a quantidade de horas, como que ele fica depois. E, às vezes, a gente tem crianças aceleradas, ansiosas, impacientes e violentas também. A culpa não é necessariamente do celular. A culpa é da falta de uma supervisão e de despertar na criança toda a potencialidade que ela tem naturalmente. Então, ela não precisa ter um aparelho. Às vezes ela tem ali um jogo de dama, ela tem uma bola, ela tem uma boneca, um carrinho, qualquer outra coisa que vai despertar nela esse lúdico. Mas para isso, quem está orientando precisa ter esse cuidado, esse acompanhar de fato, e não só deixar ali, né? É o que a gente fala não é de largar, não vou deixar ali jogado, não, eu estou cuidando, estou monitorando da forma correta, para que se ela tiver acesso, seja um acesso restrito, com tempo, acompanhado, para que isso lá na frente não gere prejuízos na mente dessa criança, desse adolescente. Então, vejamos bem, o celular, quando a gente fala de internet, smartphone, iPhone, eles têm algoritmos que leem os nossos desejos. Como assim ler os nossos desejos? Porque a gente faz pesquisas, a gente fala as coisas em voz alta, a gente conversa, a gente dá um Google, olha lá no YouTube alguma coisa, e através daquilo, todos os algoritmos entendem quais são as minhas preferências e os meus gostos. Então, de repente, se eu fico o dia inteiro pesquisando coisa de gato, aí o algoritmo fala, opa, a Amanda gosta de gato. Vou trazer para ela centenas de vídeos sobre gatos. Assim, ela vai ficar presa aqui, não vai se desvencilhar. E isso não se refere só a vídeos engraçadinhos, fofinhos, se refere também a coisas de consumo. Então, de repente, produtos para gato, coisas para gato, que às vezes eu nem precisaria, mas por eu ficar tanto tempo ali, isso vai sendo inserido em mim. Olha o tanto de informação desnecessária que a gente recebe por permanecer muito tempo na internet. Como o Hugo comentou, um tempo inútil. Por isso que é fundamental que todos nós façamos essa pergunta aí do tema. O celular, o meu uso do celular diário, me auxilia no dia a dia? Na minha vida, a minha rotina, ela é facilitada com o uso do celular? Ou ela é prejudicada com o uso do celular? Todos nós vamos ter as nossas respostas. E todos nós também temos condição de mudar os cenários que não estão tão bacanas para nós. Então, eu percebo que, de repente, eu estou perdendo muito tempo no celular vendo coisas inúteis, ou deixo de fazer aquele curso, de conversar com a pessoa presencialmente, eu deixo de estar ali com a minha família, eu deixo de ler um livro interessante que eu gostaria de ler, de ver um bom filme, por causa do celular. Não é a hora da gente passar a ter o protagonismo? Porque a gente precisa sempre deixar muito claro que o celular serve para usarmos as informações. As informações, elas nos servem de
trazer conhecimento, trazer recursos, trazer ferramentas. A gente não pode se permitir ser usado. Em que momento eu sou usado, Amanda? Quando eu perco o controle desse uso. Quando eu fico escravo desse uso. Sabe aquela pessoa que, de repente, percebeu no caminho, se bem que essa pessoa, às vezes, nem perceberia no caminho, já perceberia no portão, né? Que tá sem o celular. Mas aí a vida dela não funciona de jeito nenhum, o negócio não vai. Ela tem quase uma síndrome do pânico, porque percebeu que tá sem o aparelho. É mais ou menos isso, gente. Então, é bem importante estarmos atentos, porque isso não é algo que se torna perigoso do dia para a noite. São hábitos que a gente vai mantendo em nós, que vão deixando esse aparelho cada vez mais protagonista da nossa vida. E aí chega um momento em que tudo que a gente faz, eu não sei se alguém já viu, gente, assim, o texto até cita, né, Hugo? Gente que faz refeição com o aparelho. Mas existem pessoas que estão no transporte com o aparelho, que estão dirigindo com o aparelho, tá de moto com o aparelho. Eu não estou falando que está usando o Waze, está usando um aplicativo para ver o endereço onde vai, não. Ela está digitando, ela está falando, está ligando, gravando o áudio. Ela não consegue se desvincular do aparelho. E quando a gente está nesse nível de uso excessivo, aí somos irresponsáveis. A palavra é essa mesmo. Porque a gente está colocando em risco não só a nossa integridade física, a do outro também. Quantos acidentes de trânsito ocorrem porque a pessoa está digitando uma mensagem e não está olhando o trânsito? Então, temos que ter esse cuidado para que isso, de fato, não interfira mais do que o necessário na nossa vida. Todos nós somos convidados a refletir sobre isso. Lembrem que o celular, cada vez mais com o uso da internet, está sendo criado para manter a gente grudado nele, cada vez mais dependente dele. E cada vez mais ignorante. Por que o termo ignorância? Porque a gente não vai buscar conhecimentos mais aprofundados. Então, a gente fica extremamente raso em conteúdo inútil. Ah, Amanda, mas os meus hobbies, eu gosto de mexer, eu gosto de jogar, eu gosto de assistir uma besteira, de ver uma página engraçada, não tem problema. A questão é quanto tempo você se dedica para esse hobby. Porque se todo o seu tempo livre estiver nesse hobby, infelizmente, você está perdendo um tempo valioso de vida. Porque daqui a 2, 3, 5, 10 anos, o que foi feito do seu tempo livre? Aí você mesmo vai olhar para trás e falar, nossa, eu não fiz nada. Eu poderia ter feito alguma coisa por mim. E isso, gente, a gente está falando qualquer coisa, tá? De repente, ficar mais tempo com a minha família. Descansar mais. Cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, melhorar a minha condição financeira, estudar mais para conseguir trocar de emprego, trocar de casa, trocar de bairro, qualquer coisa que seja, que esteja nos nossos planos. Às vezes, curtir mais a natureza, ficar mais com os nossos filhos, com os nossos pais. Então, uma série de coisas que a gente deixa de fazer por estar afundado numa tela, perto de quem está distante. E às vezes quem está próximo, a gente não está dando a atenção devida. Então o celular ele serve para nos deixar conectados com o mundo, como o Hugo comentou. Realmente, a gente sabe notícias que estão ocorrendo lá do outro lado do planeta. Isso é ótimo, mantém a gente antenado. Mas a gente precisa sempre se policiar o nível de envolvimento em tudo. Nas notícias, nas redes sociais, nas curtidas, nas fotos alheias, nos posts genéricos, nas hashtags genéricas que nos prendem mais do que o necessário. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por algum momento de você pegar o celular para olhar alguma coisa assim rápida. E aí, quando você vai ver, você ficou 2 horas, 3 horas, não é, Hugo? Todos nós temos uma situação assim, seja num tempo de descanso, num tempo do dia da semana, em que você foi ali com a intenção de ser bem rápido. E esse rápido se tornou muito breve, muito longo. E aí, de repente, você pensa, caramba, olha esse tempo que eu fiquei aqui. Já é hora de dormir, já é hora de ir para o meu compromisso. E eu estava aqui. E existia alguma coisa que precisava ser feita? Não foi feita. Justamente por esse tempo que a gente perdeu. Então, o celular, ele facilita a nossa vida sempre que a gente permitir dominar ele, dominar o uso, controlar o tempo e deixar que a nossa vida seja maior do que um aparelho. Então, ele faz parte da minha vida, ele é super importante para as pessoas conseguirem falar comigo, minha rede de amigos, a família, ok. Mas
Que tempo que eu vou dedicar a ele? Vamos fazer isso, essa reflexão. Inclusive, os aparelhos, muitos deles, têm até esse gerenciador que aparece, né, gráficos de uso de tempo. Então, eu sugiro que todos nós, terminando o programa, durante a semana, vamos espiar como que está o nosso uso semanal, o nosso uso diário. E, às vezes, se estiver muito excessivo, vamos tentar diminuir. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai sentir falta. Você fala, nossa, eu estou mexendo menos no celular, porque agora, nesse tempo, eu estou fazendo tal coisa. Com certeza, essa coisa está sendo muito produtiva, muito bacana, do que ficar aqui simplesmente, às vezes, rolando tela, vendo vídeo rápido, que não nos permite aprofundar em absolutamente nada e também auxilia a despertar aí uma ansiedade, um comparativo excessivo, às vezes uma melancolia, uma tristeza, para a gente olhar a vida perfeita do outro, dos famosos, enfim. Então, pensemos um pouco nisso, sejamos inteligentes, né? Cada vez mais a sociedade vem caminhando para isso, para o uso tecnológico, para as inteligências artificiais, e isso não é um problema, desde que o homem saiba usar isso a seu favor. Se a gente não usar, a gente vai permanecer cada vez mais escravizado na nossa própria mente, porque a gente se permite com que esses pequenos hábitos se tornem basicamente toda a nossa vida. E aí é o que acontece, se você não tem o celular, acabou o seu dia, acabou a sua semana. E como é que a gente consegue voltar? Nesse sentido, o mundo do passado era interessante. A gente não tinha celular. Então, se eu precisasse falar com o Hugo, eu estou fora de casa, eu vou chegar em casa para falar com ele. Eu vou ter essa paciência de esperar chegar e falar com ele. E, às vezes, o que nos falta hoje é um pouco de paciência. Talvez esse uso excessivo de mídias desperte em nós o oposto. A impaciência, porque a gente quer tudo para ontem. Eu até comento aqui com meu marido, que na época lá de antigamente, quando eu estudava, eu ia na biblioteca pessoalmente pesquisar o assunto, quando o professor pedia um trabalho. Então, eu tinha que ter essa paciência de chegar lá e procurar o livro certo, o tema certo, copiar a coisa correta. Hoje em dia, você digita ali e já tem uma série de informações. E, às vezes, quem está no uso disso não valoriza da forma que deveria. Pesquisa rapidinho, dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V e pronto, o professor perguntou, está tudo certo. A gente tinha um cuidado maior, porque tinha um desgaste maior também. Era toda uma responsabilidade você ir na biblioteca. E hoje não, você clica aqui e já tem a informação toda. Isso faz com que a gente também não use da forma ideal, não explore toda a potencialidade que a tecnologia poderia nos ajudar, né? Então, pensemos nisso aí durante o uso, ao longo da nossa semana, e vamos fazer a lição de casa de olhar o nosso uso semanal, lá no aparelho, para ver, e eu convido a todos, eu desafio a todos, inclusive a mim mesma, de olhar o nosso uso e tentar diminuir esse tempo, e colocar coisas bacanas nesse tempo, porque com certeza vai nos ajudar, e nós vamos ficar bem mais felizes. Então, eu convido aí o Hugo para fazer as considerações finais dele, e na sequência a gente faz o encerramento. E até um ponto interessante, né, que você citou também, que é a própria questão do... Hoje, né, com todo mundo distraído, se você conseguir, como uma pessoa, ter um pouquinho mais de disciplina, ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais, cada vez mais isso está se tornando um diferencial na sociedade, né? Tanto para você viver, para se relacionar com as pessoas, como no próprio ambiente de trabalho, porque muitas vezes, né, claro que depende da área, mas quase todas as áreas hoje tem cursos, tem coisas online, né, tem ferramentas que você pode aprender, mas para isso você precisa se organizar. Às vezes não custa, mas se você não tiver disciplina, organização, atenção, né, como você vai se desenvolver? Então, a cada vez mais, né, nós vemos aí relatos, né, de várias empresas, situações, que está difícil encontrar pessoas, né, que tenham ali a paciência para desenvolver, né, para estudar, para pesquisar, para, né, evoluir, porque todo mundo hoje quer tudo instantâneo, né? Então, muitas vezes a gente vai entrar numa empresa, num ambiente, a gente não vai saber, né? A gente vai, ou às vezes não vai ter as respostas ali do jeito que a gente quer. E aí vai precisar construir,
Mas quem quer construir hoje? Todo mundo quer instantâneo, né? Quer como, rolei o scroll aqui e apareceu o que eu queria, né? E aí, nesse processo, a gente vê que hoje vira um diferencial também, você conseguir ter essa atenção, essa disciplina, essa constância, né? Um diferencial tanto profissional quanto como pessoa também, porque é bacana quando a gente conversa com alguém, né? A pessoa vem, nos dá atenção, a pessoa conversa com a gente, desenvolve um assunto, né? Agora, né, imagina, sair com alguém, né, como a Amanda bem citou, a pessoa fica no celular, ou tanto faz, tanto fez, né, a pessoa não puxa um papo, ou a pessoa só está ali na internet. Então, é por isso também que vem desgastando, porque, né, nós não estamos, às vezes, valorizando as pessoas pessoalmente. Então, é importante valorizarmos as pessoas pessoalmente, né, e tomar cuidado, né, como último ponto, assim, para não estarmos expondo demais a nossa vida, né? Também há, né, a gente vê entre os famosos, beleza, né? Se a pessoa tá ganhando dinheiro, mas mesmo muitas vezes ganhando dinheiro, a pessoa paga um preço caro, porque aí, né, se a pessoa tem uma situação, todo mundo fica sabendo, todo mundo dá palpite, todo mundo quer ter opinião, todo mundo quer que a pessoa faça aquilo ou aquilo outro. Então, é importante nós, né, nos protegermos também, né, nesse sentido. E aí, até né, uma analogia que eu faço, né, que é assim, você não convida qualquer pessoa para sua casa, né, não é qualquer um que vai entrando na sua casa, ver o que você tem, ou, né, mexe nas suas coisas, ou vive ali com você. A mesma coisa, a visão, né, a visão do seu digital. Tudo bem, talvez uma rede igual o LinkedIn, que é para trabalho, não, beleza. Todo mundo pode olhar, todo mundo pode vir, porque tem um objetivo ali de uma oportunidade, alguma coisa, mas tomar cuidado, né, na exposição, né, no Instagram, nas outras redes, porque às vezes você está passando coisas que a pessoa não está dentro de você, não está com a mesma percepção, não está percebendo, né, a gente só é responsável, né, e só conseguimos cuidar daquilo que a gente fala ou faz, mas a interpretação do outro está na cabeça do outro. Então, às vezes, você fez com uma intenção, só que o outro interpretou, ouviu de uma outra forma, e não tem como você controlar isso. Né? Então, é importante também nós nos protegermos desse excesso, dessa exposição demasiada, porque também entra no nível de desequilíbrio. Né? E aí, até para muitas pessoas que pensam, mas vou ficar famoso, mas vou ficar rico, tomar cuidado, porque não é nem 1% das pessoas que estão no YouTube, na internet ou no Instagram que conseguem isso. Né? Parece que é muita gente, mas são poucas pessoas que conseguem. Então, às vezes a gente está perdendo tempo ou se iludindo de que vamos construir algo e não vamos. Né? Na grande maioria das vezes não vai. Então, né, focar realmente na nossa vida, nos nossos objetivos pessoais, profissionais, familiares, né, para ter uma vida em equilíbrio, tendo sim, usando a ferramenta, usando as possibilidades, as coisas legais que a internet traz, que a comunicação traz, né, mas também tomando cuidado, porque há muita poluição, né, mental, muito ruído, muito barulho, muitas ideias negativas que a gente absorve igual uma esponja, porque a gente está absorvendo tudo. E sem a maturidade para filtrar, muitas vezes até nos enlouquece, ou nos leva a crer que o mundo está um caos, que está desgovernado, que a nossa vida também, que a gente não tem futuro, não tem perspectiva. Isso tudo causa sofrimento, quando não leva a coisas piores também. Então fica aqui, né, minhas reflexões. Um grande abraço a todos e vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça, né, o encerramento da reflexão da noite de hoje e que possamos todos, né, pensar sobre isso ao longo da nossa semana, fazer o exercício que a Amanda sugeriu e ficar mais consciente, né, sobre o papel do celular e o momento também. Será que a gente não está pegando o celular como uma fuga? Né, porque a gente tem um problema para resolver, porque algo está difícil na nossa vida, e como a gente busca melhorar isso que está difícil? Né? Quais estratégias, o que a gente pode fazer? Né? Muitas vezes a gente só está indo para o celular, fugindo e esquecendo, deixando o problema ali embaixo do tapete também. Então fica aqui um grande abraço a todos e manda a palavra sua. Então vamos assim agradecendo a todos por estar conosco nessa noite, pelas reflexões, agradecendo aqueles que depois vão acompanhar o programa através do YouTube também.
E eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem não se sentir pode permanecer de olhos abertos. Vamos, nesse momento, doar energias, boas vibrações, que o mundo está bem necessitado. Vamos envolvendo todo o contorno geográfico numa luz multicolorida, para que tenhamos harmonia, paz, tranquilidade, esperança. Vamos envolvendo toda a atmosfera terrestre, a nossa fauna, a nossa flora, pensando nos climas, nas transformações da natureza que estamos passando nesses últimos anos, envolvendo com muito amor e carinho, para que a humanidade encontre meios de conviver com a fauna e com a flora da melhor forma. Vamos vibrando intensamente muito amor e carinho para todos aqueles que se encontram perdidos em si mesmos, doentes do corpo físico, da alma, do psicológico, do emocional, que os amigos espirituais consigam estar presentes, amparando a cada um, dando o remédio e o conforto necessário de acordo com a sua dor, com a sua necessidade, com o seu momento atual também. Vamos vibrando intensamente por todas as crianças, adolescentes e idosos, para que cada grupo, dentro da sua fase da vida, receba o que há de melhor: amor, acolhimento, escuta, compreensão, apoio. Vamos vibrando intensamente pelo nosso bairro, pelo nosso estado, vibrando por esse clima de calor que estamos passando aqui, né, em São Paulo, em alguns estados, nesses últimos dias, que tem também despertado algumas questões físicas em alguns dos nossos irmãos. Vamos vibrando intensamente para quem precisar de um copo d'água, precisar de um refresco, da sombra de uma árvore, que encontre o apoio, encontre o consolo. Vamos vibrando intensamente para a nossa água, esse alimento tão rico que muitas das vezes não é abundante em todas as partes do mundo, que tenhamos consciência do seu uso, responsabilidades também. Vamos vibrando pela nossa rua, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pedindo vibrações também, muitas luzes multicoloridas pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa equipe de trabalho, para quem não está trabalhando, mas está em busca, vibrando bastante para o novo emprego, para quem não trabalha e trabalha dentro de casa em funções do lar ou em home office, também vibrando para que esses locais sejam reabastecidos de energias boas, energias de bom ânimo. Vamos vibrando intensamente pela nossa casa, pelo nosso lar, pedindo aos amigos espirituais que, se for do nosso merecimento, que visite os nossos lares e faça uma verdadeira varredura de energias, substituindo energias negativas, de dúvidas, de desânimo, por muita paz, muita alegria, muito amor, muito bom ânimo. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, pelos nossos entes queridos, que a espiritualidade possa se fazer presente, amparando a cada um, de acordo com o necessário, com o seu momento de vida também. Vamos pedindo licença e deixando muitas vibrações em aberto, para que seja direcionado onde se fizer mais necessário, seja no plano físico ou no plano espiritual. Remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muitas coisas boas, muitas reflexões. Se hidratem, bebam muita água, cuidado com o uso do celular, para que tenhamos aí uma semana bem proveitosa e, dentro do possível, que saibamos aí controlando o calor, né, dentro de nós, já que o externo está bem complicado. Pelo menos aqui em São Paulo, no Rio, tem uns lugares que está aí perto dos 40 graus, né, Hugo? Então, que tenhamos aí uma ótima semana e vamos cuidar da nossa saúde física, emocional, psicológica também. Até a próxima.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.